Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Ao longo da última semana, o jornalismo da Band Triângulo exibiu no programa Minas Urgente a primeira rodada de entrevistas com os pré-candidatos e candidatas à Prefeitura de Uberlândia. Uma oportunidade preciosa do eleitor conhecer, sob um olhar crítico, o que pensam aqueles que se dispõem a governar a maior cidade do interior de Minas. O Band Entrevista de hoje vai além das entrevistas e recebe o cientista político e professor Alexandre Valmote Borges para analisar a postura e o discurso dos pré-candidatos e candidatas à Prefeitura de Uberlândia, faltando pouco menos de 100 dias para as eleições. Professor, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Band Entrevista. Olá, eu me sinto um privilegiado de poder participar desse debate e parabenizo a Band por já abrir essa grande arena pública de discussão com a sociedade, trazendo os candidatos e candidatas. Nós que temos a agradecer a sua participação aqui. O senhor assistiu às entrevistas. Qual foi a sensação que o senhor teve enquanto eleitor? Olha, eu gostei. Acho que Uberlândia está numa situação boa, com candidatos com competência, com candidatos com currículos diferentes, com formações diferentes e, obviamente, com ideologias diferentes, mas eu acho que nós temos um bom plantel de candidatos disputando a eleição. E uma eleição competitiva, isso também é bom. Foram fluentes nas suas colocações, foram coerentes com os partidos e o que eles vêm se apresentando até o momento, professor? Sim, creio que sim, não é? Eu acho que todos foram claros, já expuseram as suas ideias, expuseram para que vieram, o que propõem, quais os seus grandes blocos de ideias, já ficaram marcados ou marcadas as linhas de situação local, oposição local, situação federal, oposição federal, isso também ficou bastante claro, bastante preciso. Por outro lado, né, avançando um pouquinho, eu anotei algumas coisas, então parece que nós já temos alguns diagnósticos que são comuns. Eu vejo 5 candidatas apontando algumas coisas em comum, curiosamente, não é? Uhum. É claro que cada um tem o seu encaminhamento de solução, que vai variar, né? Ora acentuando um tipo de ação, ora acentuando outro, né? Veja, a saúde parece frequentar um ponto principal, um ponto focal, todos e todas focaram nisso. Obviamente, o candidato da situação reconhece o problema, mas também procura valorizar as ações que já desenvolveu. A candidata alinhada à situação federal também reconhece os problemas, mas também procura alinhar a colaboração do governo federal nessa gestão. Então, saúde parece ser aí a frequentadora, né, do ponto focal. Segurança pública, obviamente, né? Embora aí nós tenhamos, eu achei muito inteligente, muito pertinente a forma como você colocou, pois afinal de contas, pelo desenho da Constituição brasileira, segurança pública é um assunto do Estado, principalmente o policiamento ostensivo, envolvendo polícia militar e polícia civil. Mas você foi muito inteligente ao provocar no bom sentido, sim, as candidatas e os candidatos sobre a participação de uma força de segurança, de uma guarda municipal. Embora as respostas tenham sido um pouco evasivas ainda, eu notei uma certa abertura e um interesse na formação dos quadros de uma guarda municipal. Então, também parece que se quer colocar o município com uma atuação mais forte na questão da segurança. Professor, só alertando o pessoal de casa que está nos acompanhando aqui, quem porventura perdeu algumas das entrevistas com os pré-candidatos e candidatos à Prefeitura de Uberlândia, todas elas estão disponíveis no YouTube da Band Triângulo. Você pode rever os programas do dia 1º ao dia 5 de julho, sempre no início do Minas Urgente, então até para, né, poder constatar essa discussão que a gente está falando aqui. Agora, professor, se a gente colocar uma lupa, né, sobre cada um dos pré-candidatos e candidatas, a gente consegue traçar os respectivos perfis? Sim. Quem é quem nessa eleição? Sim. Bom, veja, nós temos... E a gente pode nominar. Sim, o candidato, né, o deputado Caporeso, ele talvez seja o mais fácil, né, junto com o candidato Gilberto, de nós fazermos o desenho
né, do que ele propõe, não é? O candidato Caporeso, por exemplo, faz um alinhamento absoluto com a proposta do presidente Bolsonaro. Eu até diria que o tom do discurso que ele apresentou é um tom de discurso absolutamente alinhado com aquilo que o ex-presidente Jair Bolsonaro representou e representa. Inclusive com repetição de discurso do presidente Jair Bolsonaro. O candidato Gilberto, obviamente, apresenta na sua proposta e concepção um discurso classista, fortemente vinculado, né, aos seus pressupostos ideológicos, mantendo inclusive uma tradição. Você inclusive perguntou de uma maneira muito inteligente também, né, ele talvez seja o mais calejado competidor nesse período. Sim. Representa, né, uma proposta. Nesse momento, as pesquisas nas eleições anteriores não teve lá um desempenho alto, né, de uma grande votação, mas ele representa isso. De outro lado, nós temos um candidato que, obviamente, é o candidato da situação municipal, o candidato Paulo Sérgio. O discurso dele é um discurso construído em cima disso. Ele procura justamente mostrar os feitos, as realizações, se mostra também receptivo, obviamente, a possíveis correções de rumo ou de curso, melhorias necessárias, ele reconhece. O candidato Leonídio, também um candidato experiente, isso também foi questionado, e ele fez questão de ressaltar isso, inclusive, né? Uma experiência em vários cargos, não só do executivo como do legislativo. O candidato Leonídio parece, né, se apresentar nesse momento como um candidato apto a construir pontes à esquerda e à direita, não é? Ele procurou encaminhar todas as respostas sem ferir o governo municipal, sem ferir o governo federal, não é? E a candidata Dandara, obviamente, traz, não é, como é natural, por ser do Partido dos Trabalhadores, mas mais do que isso, né? Ela encarna a candidatura que representa de uma maneira ou de outra a situação federal, não é? Reforçando no seu discurso um compromisso com o presidente Lula, não é? Assim como o candidato Paulo Sérgio reforça um compromisso, com o prefeito Odel. Professor, agora o senhor citou uma similaridade aí nos discursos, né, em determinados pontos, mas aqui a gente chega num consenso. Um ponto em comum é que nenhum dos 5 pré-candidatos já foi prefeito. Sim. Na carreira política dele. Sim. No muito, vice-prefeito, Paulo Sérgio. Sim. Leonídio também, né, Dandara e Caporeso, atuação no Legislativo. E o professor Gilberto, como o professor falou, candidato 6 vezes à prefeitura, sim. Sem êxito. Né? Essa trajetória, essa bagagem política, ela conta para o eleitor? Sim, ela conta. Veja, nenhum deles, né, pode-se dizer que seja absolutamente um marinheiro de primeira viagem, uma marinheira de primeira viagem. Embora, como você muito bem tenha colocado, no executivo talvez nós não encontremos uma experiência como o antigo prefeito ou antiga prefeita, todos eles demonstram de uma maneira ou de outra participação no legislativo ou participação na máquina administrativa, né? Inclusive são bastante eloquentes nisso, né? E eu acho que isso é parte da engrenagem do sistema político. Ou seja, nós temos uma deputada federal bem votada, nós temos um deputado bem votado, nós temos, né, pessoas que têm uma representação do eleitorado e, obviamente, com a combinação de outro lado, temos que mencionar isso, né, o atual ocupante, que é um prefeito bem avaliado, não pode concorrer por limitações constitucionais e legais, não é? Então, obviamente, o sistema tem que apresentar opções e alternativas. Inclusive, o fato do vice-prefeito ser candidato ilustra bem o próprio sistema político força essa arejada, né? Tem que entrar gente nova aí. Agora, essa mesma bagagem política que a gente está falando, né, essa experiência nessa trajetória, o quanto conta para o respectivo pré-candidato numa eventual vitória nas urnas para governar Uberlândia, a gente sempre frisa, a maior cidade do interior de Minas? Desculpa até fazer o recurso a uma coisa assim de uma história recente das eleições no Brasil. Eu acho que nós tivemos um ponto culminante que foi 2018, a eleição de 2018, embora ela não tenha sido uma eleição municipal. Mas ali foi uma eleição que, vamos dizer assim, o eleitorado ele foi mais ao extremo na recepção de pessoas fora do sistema político ou
do voto em candidatos e candidatas que se diziam, inclusive, contra o sistema político. Vários e várias foram eleitos, inclusive, por exemplo, o próprio governador, nosso atual governador, à época, era um estreante, vamos dizer assim, na vida política. Então, 2018 foi aquele ponto extremado de depósito, né, de confiança do eleitor e da eleitora nos que estavam ingressando no sistema. As eleições seguintes, 20, 22, ou seja, tivemos 2 eleições, e essa de 2024, mostram, na verdade, embora haja participação de novos e estreantes, um retorno àqueles já conhecidos do sistema político. Todos conhecem a candidata Dandara, todos conhecem o candidato Paulo Sérgio, todos conhecem o candidato Leonídio, todos conhecem o candidato Caporeso. Então parece que há um retorno, não é, ao tradicional da política, aqueles experientes. Então isso pesa, né, muito. E óbvio que também porque o funcionamento de toda a estrutura administrativa depende de uma articulação. Nenhuma delas terá condições de governar se não formar uma aliança, se não formar pactos para governar e não articular, inclusive com representantes, como vereadores que não são do seu partido, uma articulação com o governo estadual, uma articulação com o governo federal. Perfeitamente. Vou fazer uma breve pausa na nossa conversa agora. Band Entrevista de hoje, recebendo o cientista político, professor Alexandre Valmut Borges. A gente está fazendo uma análise aí, então, da primeira rodada de entrevistas com os pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de Uberlândia. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta hoje, recebendo o professor e cientista político Alexandre Valmut Borges. A gente está analisando junto com ele aí, então, a primeira rodada de entrevistas com os pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de Uberlândia. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. A gente falava então desse movimento que parece que é cíclico, né? O eleitor que fica ávido por renovação. Sim. E talvez depois volte às bases e velhas figuras da política se apresentam. Mas como é que o senhor vê, até a gente fazendo um parênteses aqui na atuação, no desempenho de cada um dos pré-candidatos, como é que o senhor vê o perfil do eleitorado de Uberlândia? Ele é mais conservador, ele está aberto a mudanças? Qual que é a sua percepção? Veja, o comportamento do eleitorado de Uberlândia, ele não é um comportamento discrepante da chamada média nacional. Não é? Por exemplo, na última eleição que nós tivemos, o presidente Jair Bolsonaro teve uma vitória aqui. Mas se a gente olhar com lupa, né, uma vitória por uma pequena quantidade de votos. Ou seja, o atual ocupante, presidente Lula, também foi bem votado na cidade. Nesse caso da eleição municipal, e eu vou daí puxar sua pergunta para isso, eu acho que mais do que discutir um perfil conservador ou progressista, inovador, o eleitor municipal ele atenta muito a essas questões do cotidiano. O transporte, o trânsito, os problemas da cidade, como anda a educação, como andam essas outras coisas, né? É claro que quando ele olha, obviamente, nós não estamos dizendo que o eleitorado não vai ter lá também o seu endereçamento a um candidato movido por ideologia. Porque você pode apresentar as propostas as mais diversas, por exemplo, sobre um assunto como transporte coletivo, ônibus, não é? Mas há um miolo, vamos dizer assim, do eleitorado que, obviamente, ele pode ir para cá como ele pode ir para lá. E aí esses e essas que estão aí, aquele que apresenta de uma maneira mais consistente, mais atraente, palpável, soluções para isso, a tendência é que o bloco vá para um lado ou vá para outro, não é? Agora, o professor até citou no início da nossa conversa aqui alguns pontos em comuns, mas eu gostaria de explorar um pouco mais essa questão, principalmente nas perguntas que nós
provocamos os pré-candidatos sobre os pontos negativos e os pontos positivos de Uberlândia. O professor sentiu alguma semelhança no discurso? Sim. Ou tentaram se valer aí dessa lista de problemas e da lista de virtudes da Sim. cidade de Uberlândia? Sim. Veja, a gente pode colocar saúde, educação, habitação, trânsito, né? Foi a lista ali dos segurança, né? Embora cada um ao seu jeito e, obviamente, defendendo a situação ao qual está alinhado ou alinhada, não é? Todos eles detectaram esses problemas e, obviamente, isso não é novidade para ninguém. Nós temos um problema de habitação, inclusive você colocou de uma maneira muito inteligente, inclusive mostrando, né, os problemas que nós temos de carência de infraestrutura urbana em várias regiões da cidade, né? Acho que sua pergunta foi muito interessante nisso. Então, todos eles têm um diagnóstico mais ou menos comum sobre isso. Embora, obviamente, alguns candidatos enfrentem esse problema de uma maneira mais abstrata, ou jogando como uma grande questão federal, ou jogando como um grande problema, né, de transformação ou mudança de todos os meios de produção e organização da sociedade. Alguns outros procuram optar por questões mais concretas, né? Nomeiam o hospital municipal, nomeiam, né, as carências, por exemplo, nas unidades de atendimento, nas UAS, nas UBS e assim por diante. Alguns são mais abstratos, outros são mais concretos, são mais precisos. Mas eu acho que o diagnóstico caminha mais ou menos para isso, né? É claro que, obviamente, você tem reforços, né, de candidatos ou candidatas alinhados, inclusive, com sua própria figura. Note-se, por exemplo, que a candidata Dandara, acho que de uma maneira muito oportuna, acentua a questão das creches. Como mulher, a preocupação com as mães, não é? Por outro lado, você olha, por exemplo, o candidato Paulo Sérgio procura mostrar as realizações do atual prefeito, encaminhando soluções para esses pontos críticos, não é? Eu acho que há um bom diagnóstico da cidade, não é? Agora, quando os pré-candidatos são questionados sobre plano de governo, Sim. A gente percebe que alguns fazem questão de colocar que já está fechado, que esse plano de governo existe. Outros, não, que esse plano de governo está sendo construído, está em Sim. aberto, que ainda carece de um debate. A gente está a menos de 100 dias das eleições. Nesse momento, qual discurso faz mais sentido quando o tema é plano de governo? Olha, eu vou ser bem sincero, inclusive, em respeito às telespectadoras e os telespectadores. Eu senti que quando você fez a pergunta, alguns foram tomados, inclusive, de surpresa. Opa, plano? Que isso, né? Me parece que quase todos, mesmo os que mencionaram planos, ainda não têm um documento catalogado, itemizado, absolutamente disciplinado sobre isso. É a impressão que eu tenho. Posso estar enganado e no debate o candidato vem aqui, já apresenta aqui para a Band, diz, não, está aqui tudo, inclusive encadernado. Mas nesse momento não me parece que haja um documento, né, preparado, itemizado e catalogado. Isto é um problema? Bom, veja, as eleições no Brasil nos últimos anos, elas foram ganhando cada vez mais o caráter de um calendário apertado. Horário eleitoral, registro, tudo isso muito apertado. Antigamente, né? Tínhamos uma campanha de 90 dias, hoje 45, é metade exatamente. do tempo, Então, né? talvez, né, por esse calendário apressado, obviamente, os candidatos e candidatas tenham deixado para esse momento, né, talvez após a realização das convenções, fazer o anúncio ou trazer à sociedade esse plano, né, encadernado na folha 4x4 para que nós possamos ver, né? Agora, é mais do que explorar a carreira política de cada um dos pré-candidatos, a gente fez questão também de trazer a formação, né, de cada um, a sua base, como começou na carreira empresarial, muitos são educadores, né, tentando fazer essa correlação, então, da formação de cada um dos pré-candidatos e as respectivas áreas de atuação. Sim. Como é que o professor conseguiu ver, como é que eles se saíram, então? Sim. Porque nós temos dois empresários, né, Paulo Sim. Sérgio, empresário do ramo da construção civil, Leonídio Bolsas é médico, educador e também empresário, Dandara, educadora, professor Gilberto, educador,
e Caporeso vem de uma formação militar. Sim, sim. Né? Como é que eles conseguiram correlacionar aí a sua formação, as suas origens, né, com o que eles pretendem fazer aí numa eventual eleição? Bom, eu começo dizendo o seguinte: Uberlândia é uma cidade grande. Por ser uma cidade grande, obviamente nós temos hoje uma complexidade de profissões, não é, de categorias profissionais. E eu acho que é bem interessante, talvez seja uma das coisas mais saudáveis, quando a gente, no começo do programa eu falei, né, que eu via bons candidatos, é que esses candidatos e candidatas são representativos daquilo que a cidade tem. Você mesmo falou, bom, Uberlândia tem um setor de saúde, temos candidato médico. Uberlândia, obviamente, é um centro educacional, temos pessoas da área de educação. Obviamente, Uberlândia tem um setor privado pujante, um setor de serviços muito forte, um setor do agronegócio muito forte. A indústria, né, perdeu um pouquinho do destaque, mas também nós temos aí. Então nós temos esses candidatos que vocalizam esses grupos, esses segmentos, não é? E isso é muito interessante, eu acho isso muito bom, não é? Temos servidores públicos, né? Servidor público, nós temos aqui toda essa representação, queira ou não, a questão da segurança, né? O discurso da segurança ganhou um papel nos últimos anos, temos um representante disso. Então isso é saudável, isso é bom, isso mostra a pujança da sociedade, né? E mais do que isso, né, de grupos, de categorias, a gente vê uma pluralidade de formações, não é? Inclusive com representações, né, importantes, mostrando superação de preconceitos que estavam enraizados, historicamente estão sendo superados. Isso é muito bom. A gente vê que a cidade mostra essa pujança, essa pluralidade, essa vitalidade, que não é muito comum, viu? Não é muito comum. O eleitor está bem servido. Bem servido. Professor, agora, quanto os pré-candidatos foram assertivos ou evasivos na hora de responder para o não eleitor? Uma vez o senhor, a senhora sendo eleito, como o que as pessoas que não votaram em você podem esperar do seu governo? Sim, sim. Alguns candidatos, por opção, amarraram um discurso que é um discurso mais segmentado. Eu vejo maior dificuldade dessa comunicação com aquele que não votou na minha candidatura. Até porque a forma como o discurso foi construído é um discurso que a gente vai chamar de bastante repelente dos outros. Alguns candidatos, ao contrário, constroem todo o discurso na ideia de que eles são absolutamente abertos à construção de diálogo e pontes com todos os outros setores ou segmentos. Isso é uma opção de discurso. Eu tenho a acreditar que, além desta volta ao sistema tradicional, o eleitor e a eleitora também vai abandonar algo muito segmentado e extremado. Eu acho que quem conseguir apresentar uma proposta de diálogo e, como você mesmo colocou, depois de eleito ser o representante da cidade, mas não o representante do meu grupo ou do meu partido, esses provavelmente terão maior facilidade de sucesso eleitoral. Professor, agora alguns assuntos eles acabaram sendo recorrentes, né? A gente falou de saúde, a gente falou de geração de emprego, falou da questão da educação. Quais assuntos que o professor vê que são de extrema importância e merecem entrar nesse debate, que podem ser explorados pelos pré-candidatos? Minha grande preocupação no bloco dos 5 entrevistadas e entrevistados: meio ambiente. Questão urgente, e isso não foi enfrentado. Se foi enfrentado incidentalmente. Considerando tudo que nós estamos vendo. Vejam agora, né, eleitor, eleitora, telespectador e telespectadora. Uma boa parte dos problemas neste grande desastre na cidade de Porto Alegre, minha cidade natal, inclusive, não é? Foram creditados à má administração municipal. Má administração municipal, não se preparando para eventos climáticos extremos, não tendo uma política clara de enfrentamento disso. É urgente, então, eu digo que o eleitor e a eleitora, o telespectador e telespectadora
E os senhores e senhoras candidatas que estão vendo, obviamente, isso aqui, despertem para isso. Este ponto não foi enfrentado por nenhuma. Fica a sugestão, né? Isso mas é gravíssimo, né? Nós vivemos a questão ambiental como uma questão urgente. Ao mesmo tempo que o problema ambiental é um problema do planeta, mas é um problema do planeta que começa se resolvendo no local onde eu moro. Professor, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa, rapidamente, em linhas gerais, para a gente fechar com chave de ouro. Depois de acompanhar essas entrevistas, a expectativa para o debate da Band vai ser o primeiro debate com os pré-candidatos e candidatos à Prefeitura de Uberlândia, dia 8 de agosto. Altíssima, altíssima. É claro que a gente pode esperar, não é? Um certo nervosismo inicial de todos e de todas, mas depois as coisas fluirão e eu creio que o eleitor, eleitora, telespectador e telespectadora poderão formar sua convicção a partir deste debate. Já fica o convite, então, para o professor participar conosco e acompanhar de perto o nosso debate aqui. Muito obrigado. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua atenção conosco. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o cientista político e professor Alexandre Valmote Borges, fazendo uma análise aí, então, dessa primeira rodada de entrevistas com os pré-candidatos e as pré-candidatas à Prefeitura de Uberlândia. A você o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.